Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo hoje eu vou falar para vocês sobre abrir a mente em relação aos moldes que você tem. Muitas pessoas vêm me falando, né, e comentando comigo sobre a criatividade em relação aos moldes, né? Às vezes você tem um molde na sua casa e às vezes esse molde está ali parado, mas você poderia usar ele para fazer outras coisas. Às vezes eu comprei um molde para fazer determinada peça, só que eu não fiz nenhuma peça ainda com aquele molde, porque aquele molde dizia que era para fazer tal coisa, mas eu não fiz nada ainda naquele estilo. Porém, você pode abrir a mente, né? Abrir a sua mente e imaginar o seu molde não somente como um molde próprio para fazer aquela peça, mas você pode abrir a mente e fazer peças diferentes, né? Usar a sua criatividade e fazer peças diferenciadas, tá? Um exemplo disso, né? Eu vou mostrar para vocês. Era um molde que eu tinha que foi feito para porta-chaves. Porém, eu não fiz um porta-chaves. Eu fiz uma guirlanda linda e maravilhosa, usando o molde que era para porta-chave, tá? Eu vou mostrar para vocês que lindo que ficou esse molde. Olha só essa peça, que diferencial que ficou. Os coraçõezinhos, né? Aqui com os dados de nascimento, onde eu coloquei aqui, né? O tamanho, o peso, questão do horário, a data, né? E aqui veio o nome do bebê. Então, é uma ideia, né? Que você pode estar utilizando usando um molde tradicional que às vezes você tem na sua casa, algum molde que está ali parado, né? Esperando, gritando por você usar ele, né? Mas você não usou ainda porque você não pensou naquele estilo de peça, né? E você poderia já ter usado, né? Poderia ter feito aquela peça em si, né? Ou ter usado a criatividade para fazer outras peças, né? A parte dos corações aqui, né? Eu usei aquele molde tradicional para você fazer um chaveiro, né? Então eu peguei um molde que ele era de um porta-chaves e um molde que era de chaveiro. E eu fiz essa peça maravilhosa, tá? E existem várias outras peças, né? Que vocês podem estar usando. Por exemplo, aquele molde do Pocket Socket, né? Aquele molde tradicionalzinho que você compra e vem ali os formatinhos para você fazer o Pocket Socket. Mas às vezes você não fez, não teve nenhum pedido de Pocket Socket. Só que às vezes o molde está ali parado e você poderia fazer um chaveiro, né? Um chaveiro personalizado. O coração no meio, aqui eu tenho uma peça, ela não está finalizada ainda, mas ó, esse coração aqui é basicamente igual aquele coração que vem no molde do Pocket Socket. Então você pode fazer uma peça dessa. Até inclusive dentro da plataforma do curso tem uma aula onde eu uso esse molde do Pocket Socket para fazer um chaveiro maravilhoso. Inclusive é um dos chaveiros que eu mais vendo, que é um chaveiro personalizado maravilhoso. E teve uma aluna esses dias que me chamou e disse: nossa, eu tinha um molde aqui na minha casa parado. E quando eu assisti essa tua aula, eu comecei a abrir a mente para os moldes que eu tinha aqui. Então eu tinha muito molde parado que eu não estava usando, porque aquele molde eu comprei para fazer determinada peça, mas não necessariamente você precisa fazer aquela peça. Mas sim, você pode usar a sua criatividade para fazer a peça que você quiser, né? Então você pode, às vezes você tem um molde lá que é para uma peça afetiva. Você, em vez de você fazer uma peça afetiva, você pode fazer um porta-retrato, né? Então você pode fazer uma luminária, né? Você pode fazer várias coisas. Você tem que observar os seus moldes e fazer peças diferenciadas, né? Usar a criatividade para você fazer várias peças diferenciadas, tá? Um exemplo, por exemplo, é este aqui. Esse molde aqui, né? Ele é um molde de porta-copo, aquele porta-copo tradicional que você compra, que geralmente vem nas bandejas. O que eu fiz?
Eu fiz um porta-guardanapo, fiz um porta-retrato lindo, maravilhoso. Você pode usar a sua criatividade e você fazer peças diferenciadas, né? Você, usando a sua criatividade, você pode usar e abusar disso e fazer peças lindas, né? Às vezes você tem um molde lá, determinado molde lá, parado, e você já poderia ter feito várias peças com ele, mas você às vezes fica ali parado, né? Por exemplo, tem acessóriozinhos para chaveiro, tem aqueles mini coraçãozinho, as mini cruz, né? Você pode às vezes fazer com pingente, colar, né? Com aqueles moldes pequenos. Então fica algo totalmente diferenciado, algo que vai chamar a atenção também, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum molde aqui que eu posso mostrar para vocês. Ó, esse aqui, por exemplo, ele é um molde para colocar o canudinho. Quando você vai tomar o refrigerante, você passa no meio lá e fica lá dentro fica o canudinho aqui dentro, né? Aqui ele tem o buraquinho e passa o canudinho aqui. Aí, em vez de você fazer um desse aqui, basicamente eu fiz somente para mim saber como é que era esse molde, né? Mas o que eu usei esse molde para fazer outras coisas? Eu usei ele para fazer chaveiro, né? Então eu utilizei a partezinha da frente para fazer chaveiro, né? E ficou muito bonito, muito bacana. Você tem que abrir a mente e usar a sua criatividade para você fazer peças diferenciadas, porta-retratos, chaveiros diferentes, né? Fazer peças totalmente, uma guirlanda linda, maravilhosa, com um molde de porta-chaves. Usar a criatividade realmente para você fazer peças diferenciadas e automaticamente você ter um leque maior de peças, né? Para você estar fazendo e oferecendo para os seus clientes, tá certo? Em relação ao vídeo de hoje, então era isso. Mostrar para vocês que vocês podem sim usar os seus moldes para vocês fazerem outras peças, usando a sua criatividade, usando e abusando, né, da criatividade e fazer peças maravilhosas, tá certo? Então, não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário, ativar o sininho e quem não é inscrito ainda do canal, se inscreva para estar recebendo aí as notificações dos próximos vídeos, tá certo? Um grande beijo e até o próximo vídeo!